Quando a gente costura, a gente não faz só peças, a gente junta tecidos, histórias, lembranças. A gente transforma pequenos pedaços em algo único. No patchwork, isso fica ainda mais visível. Cada retalho tem sua origem, cada ponto sua intenção, e no final, o que era um monte de sobras vira uma peça cheia de sentido. Oiê! Eu sou a Lu, professora de arte, de costura criativa e patchwork, e estou muito grata em receber você aqui no meu canal. E na aula de hoje vamos aprender a fazer essa linda toalha, que pode ser uma toalha para uma mesa de lanche, uma mesa pequena, mas essa toalha foi um pedido de uma grande cliente minha, que me pediu para fazer uma toalhinha para ela colocar num fogão, um fogão grande que ela tem. E eu já havia feito uma toalha dessa para ela alguns anos atrás. E aí eu fiz dentro do que ela me pediu, as cores que ela pediu e a aplicação que ela pediu. E eu trouxe essa aula inteirinha para vocês com essa técnica de patchwork. A parte de trás dela, eu coloquei um tecido que tem essa... Esse aqui é o próprio tecido que tem as variações, eu não fiz emenda de tecidos. A borda eu coloquei na cor que ela me pediu, que combina com as coisinhas da cozinha dela. E fiz esse saquinho para poder entregar para ela. Eu tinha um pedacinho de Oxford, uma tirinha que sobrou de uma barra de Oxford que eu cortei. E aí eu só fiz aqui, ó. Se eu não me engano, essa tirinha aqui tem 18 ou 20 centímetros pelo comprimento do tecido. Fiz uma caixinha de leite de 5 centímetros e coloquei aqui um cordonezinho preto e costurei aqui um pedacinho do tecido que combina aqui com o tecidinho dela e vou mandar para ela dentro desse saquinho. É só um mimo, um agrado para uma pessoa muito especial. E com relação à aula, eu vou deixar para vocês toda a medida desse meio aqui do quadrado, das faixas. E na aula também eu vou explicar para vocês. Eu usei aqui a manta R1 a pedido dela, porque na primeira toalha que eu fiz para ela, eu fiz com a R2, que ela tem cola dos dois lados. Eu prefiro trabalhar com a R2, mas ela me pediu para fazer com uma manta mais fofinha. Então eu usei aqui a R1. Então eu vou deixar para vocês inteiramente grátis esse risco dessa galinha, que você pode montar da sua preferência. E vou deixar também mais 2 riscos, tá? Para vocês. E aí vocês podem montar um kitzinho, um jogo de toalha e jogo americano, enfim. Pessoal, tudo que eu tenho colocado aqui no canal, que eu trago para vocês, são aulas que, se vocês fizerem variações, vocês fazem kits maravilhosos, fazem lindos, tá? Essa toalha aqui ficou com 55 centímetros por 55, ficou uma toalhinha quadrada. Vou deixar para vocês uma explicação bem interessante sobre a aplicação. O desenho da aplicação está nessa posição aqui. E na aula eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer quando a gente não presta atenção nesse detalhe, tá? Espero que vocês gostem da aula. Foi construída com muito carinho para trazer informações para que vocês possam crescer na costura. É uma técnica muito fácil de trabalhar, porém, sinceramente, eu acho um pouco dificultoso. O que eu acho mais dificultoso é trabalhar com a manta R1, por ela ser muito fofa de um lado, sabe? Para esse tipo de trabalho, eu acho que quem está começando precisa prestar bastante atenção, alfinetar, para ter sucesso. Mas eu vou mostrar para vocês todos os cortes direitinho. Eu espero que vocês gostem. E vamos para a aula. Eu começo cortando os tecidos. Eu vou deixar para vocês na descrição as medidas e também o desenho do corte e da construção dessas peças. Fiquem atentos para o corte, de deixar bem alinhado e não colocar o dedo na frente da lâmina ao cortar. Fiquem atentos para não terem aí acidentes. E para começar, o quadrado branco ele tem 25 centímetros. A faixa preta, ela tem 7 centímetros. E a última faixa
ela tem 13 centímetros. E eu cortei a última faixa com 13 centímetros, que é para que eu tenha uma folga de corte. E vocês vão ver isso agora na montagem. Eu já estou na máquina, e na máquina eu posicionei a primeira faixa, a minha faixa pretinha, e vou fazer uma costura bem de pé de máquina, bem certinha, e vocês vejam que eu não usei alfinete, mas para quem está começando, essa parte é bom que vocês alfinetem, para que não corra o risco da costura sair torta, ok? Então, você pode até deixar já cortadinho a faixa no tamanho que você precisa. Fiquem atentos ao seguinte, eu joguei a costura para o lado preto do tecido, porque como eu tenho um quadrado branco, eu não quero que apareça ali a sombra dessa faixinha preta que eu estou costurando. Então, eu fiz a costura e eu deito a costura para o lado preto. E vocês observem o seguinte, eu vou deixar um esquema de desenho de montagem, mas aí, aqui no vídeo, vocês já vão conseguir entender o seguinte, você faz a costura da primeira faixa. A segunda faixa, ela vai ficar oposta à primeira. Então, vocês vejam ali, ó. Um lado eu já costurei, estou costurando o segundo lado, depois eu vou cortar com a tesoura. Então, eu fiz a costura, a primeira e a segunda, e agora eu vou fazer a terceira e a quarta. E assim, eu vou ter o meu quadrado branco com a minha moldurinha preta. Vocês observem, fiquem bem atentos a isso, para não costurar de forma que não vai ficar com essa técnica do patchwork de simetria. Então, eu costurei as duas faixas, deitei as costuras para fora, que é para cima da faixa preta, e agora eu venho com a minha terceira faixa, posiciono e faço a minha costurinha de pé de máquina. E nesse caso aí, eu deixei uma beiradinha sobrando, que era a pontinha da orelha do meu tecido. E aí eu não quis usar para na hora que eu fosse passar não ficar aparecendo aqueles furinhos, né? Então eu deixei um pouquinho ali para cima, depois eu corto. Isso também, se não cortar, não tem problema. Você vai vir com a outra faixa por cima, não vai aparecer. Não vai aparecer porque eu estou usando tecidos escuros. Se eu fosse usar agora um tecido claro, aí sim eu teria que refilar e deixar bem certinho, tá? Então, você veja que eu costurei agora essa faixinha e vou virar a costura para cima do lado preto. E vou fazer a costura da quarta faixinha. Veja que eu já estou com as minhas faixinhas todas cortadas. Elas também já foram passadas, tá? Então, eu quero que vocês se programem aí ao montar a toalhinha de vocês. Já deixa tudo passadinho, porque facilita muito você sentar a máquina e já ir costurando. Nessa costura da quarta faixa, eu também deixei uma sobrinha ali, olha, que é a orelha do tecido, e eu não gosto de usar a orelha do tecido, então eu já deixei ali. Depois eu vou fazer o recorte com a tesoura mesmo, não vou levar para a base de corte para cortar essas sobrinhas, e vou posicionar para fazer a costura da minha segunda faixa. Essa segunda faixa é a faixa preta, que tem umas mini florzinhas brancas, e ela tem 13 centímetros de largura. Por que eu deixei 13 centímetros? Porque eu vou usar a manta R1, e na hora de montar o meu quilting, geralmente com a manta R1 ele fica muito fofo, ou seja, ele consome mais o meu tecido, e aí eu vou precisar refilar, mas antes de refilar essa manta fofa, eu gosto de marcar os lados que eu vou costurar. Então, eu já fiz a minha moldura e agora eu vou posicionar para fazer a primeira costura da minha faixa de 13 centímetros. No desenho, no esqueminha que eu vou deixar para vocês, vai ficar claro ali as costuras. Então, eu vou marcar para vocês as faixas de 7 centímetros, vai ser a costura 1, 2, 3 e 4. E as faixas de 13 centímetros vai ser a costura 5, 6, 7, 8. Então, vocês fiquem atentos. E aí, eu fiz a primeira costura, deitei a costura ali, virei todo o trabalho para fazer a costura no sentido oposto. E aí, eu vou fazer a minha segunda costurinha. E depois, a terceira e a quarta costura dessa segunda
parte da minha construção da toalha. Observem, porque vocês vão entender bem certinho, olhando o gráfico e passando isso para os tecidos que vocês quiserem construir aí a toalha de vocês. Eu vou voltar a repetir sobre alfinetar. Se você se sente inseguro em colocar a faixa por cima do trabalho e sair costurando, você pode levar para sua mesa ou em cima da sua máquina mesmo. Você posiciona a faixa onde você vai costurar, alfineta com os alfinetinhos na horizontal e aí sim você vai para a máquina e costura. Esse tipo de montagem é uma montagem para mim que já é muito prática. Então eu vou direto costurando e isso adianta para mim bastante aqui na produção dos vídeos. Mas nesse momento, para quem está começando, pode ser que a ajuda dos alfinetes, principalmente o cabeça de flor, seja muito útil aí para vocês, ok? Olha, aqui você já tem noção que a toalha já está bem encaminhada, já está praticamente montada. Falta o caseado e forro, certo? Mas você começa a ter uma noção que você pode fazer uma toalha maior, pode fazer uma toalha menor, esse quadrado ele pode ser diferente, enfim. Você vai criar aí, eu só estou trazendo aqui a ideia principal, ok? E as medidas dessa toalha que eu estou montando. Você pode montar com outras medidas, com outras cores e fazer a sua criação. Agora sim, eu vou usar a base, a régua e vou refilar. Esse primeiro refile eu só vou fazer das extremidades, que é para tirar ali as sobrinhas, tá? Porque se eu diminuir muito agora, na hora que eu colocar na manta, a toalha vai ficar no tamanho diferente do tamanho que eu preciso. Então agora eu só vou tirar ali para acertar, para ficar bem retinho. E depois eu vou fazer a montagem do meu caseado, que no caso a minha cliente escolheu uma galinha. Então, eu vou e vejam como eu coloco a posição da régua. A minha mão fica em cima da régua, ela não passa para frente. E eu faço o corte. Se não cortar, se você sentiu que não cortou, volta e corta reto de novo. Lembrando que o cortador circular, ele não é cortador de pizza, ele só vai para frente. Ele não fica vai e vem, como a gente faz na hora que vai cortar pizza. Aqui está a toalhinha de fogão, é uma encomenda de uma cliente minha e eu aproveitei para trazer essa ideia para vocês de montagem aqui do patchwork. Deixa eu ver se tá pegando bem legalzinho aqui. É porque a toalha ficou grande, né? Quer dizer, não ficou tão grande, mas aqui pro meu ângulo. Então, eu comecei com um quadrado de 25 centímetros e costurei essa faixa pretinha aqui e essa faixa pretinha. O que eu quero que vocês fiquem atentas é o seguinte, como esse meio aqui é branco, eu virei a costura pro lado do tecido preto, olha. Tá vendo? Eu não deixei a costura virada pra cá pra não dar sombra, tá? E aqui eu fiz... Aí depois, se eu virar essa costura pra um lado ou para o outro, tanto faz. Mas esse branco aqui, eu não queria que tivesse a sombra aqui, tá? Então, eu peguei o quadrado, costurei um lado, costurei o outro, abri, depois eu costurei a faixa de cima e depois costurei a faixa de baixo. E já fiquei com uma moldura pretinha. Depois, eu vim para essa lateral. Então, como eu fiz esses dois lados, desse lado aqui, ó, primeiro, depois eu fiz em cima e embaixo, para passar para outra faixa, eu fiz esse lado primeiro, depois eu fiz esse lado, depois o de baixo, depois o de cima. E se eu fosse continuar, seria dessa forma, tá bom? Esse paninho vai ser um paninho para ela forrar o fogão. Então, eu vou colocar uma aplicação aqui. Vou fazer essa aplicação aqui de galinha.
que já é o tema da cozinha dela. E eu trouxe essa explicação para vocês pelo seguinte: muitas pessoas evitam fazer a aplicação porque falam que tem dificuldade, que acham difícil. Talvez porque não tenham tido ainda uma orientação sobre a aplicação, que não é só copiar no termocolante, tá? Então aqui eu quero deixar isso aqui claro para vocês. Então vamos começar pelo começo. Eu quero colocar essa galinhazinha aqui, ó, nessa posição aqui, ó, tá? Na diagonal, que ela pode usar o paninho assim, ou colocar... Acredito que ela vai colocar assim no fogão. Então, por isso eu coloquei esse fundo branco, que é para as cores que eu colocar aqui pegar um destaque. Então, eu coloquei branco, preto e coloquei um floral em toda a volta. Então, eu vou escolher... Agora, eu não vou escolher tecidinhos, eu quero mostrar para vocês a importância de entender isso aqui. Se eu quero a minha galinha da forma que está aqui nesse desenho, viradinha com a flor pra cá, eu preciso fazer... Ai, não tá pegando aqui o vídeo não, vou chegar pra cá. Se eu quero a minha galinha virada pra cá, eu preciso tirar o meu risco no lado contrário. Eu preciso fazer meu risco desse lado, no termocolante, tá? Porque se eu pegar o termocolante agora, colocar aqui em cima, riscar e levar e colar pro tecido, no tecido, depois voltar pra cá, quando eu for colar, ela vai ficar virada pra lá. Nesse paninho de fogão, não tem problema a galinha ficar virada pra lá ou pra cá, não vai fazer diferença. Mas vamos supor que eu estivesse fazendo aqui um pano de prato, ou vamos supor que isso aqui fosse um desenho infantil e eu quisesse colocar o nome da criança aqui. E aí o bichinho ia ficar virado pra lá, entende? Então, vocês precisam ter noção do posicionamento da sua aplicação. Então, eu quero colocar o critério aqui de que eu quero a minha flor pra cá. Então, tá aqui, ó. Aqui está meu desenho, né, com a flor pra lá. Eu vou colocar o termocolante aqui em cima pra poder tirar e colocar no pano. Só que pra eu tirar o meu desenho e ele ficar nessa posição, eu preciso fazer isso aqui, ó. Esse aqui é meu avesso. A minha galinha está virada pra cá, tá? E aí, na hora que eu tirar o meu termocolante aqui e for colar, ele vai ficar virado pra lá. Agora, vamos entender esse desenho aqui. Eu tenho a galinha, as asinhas da galinha, tá? Aqui o biquinho, esse negocinho aqui, que eu não sei o nome, o rabinho, o pezinho e tal. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte. A primeira coisa que eu vou riscar lá no meu termocolante vai ser o corpinho da minha galinha. Então, eu vou usar a caneta rosa aqui. Deixa eu ver se tá pegando bem direitinho. Tá. Pra que vocês enxerguem aqui, ó. Eu vou ligar esse ponto aqui, ó, a esse ponto aqui, que é o corpinho da galinha, que eu preciso tirar ele inteiro, tá? Então, eu vou tirar o corpinho da galinha. E pra ficar certinho, essa asinha da galinha aqui, ó, eu vou colocar ela um pouquinho pra dentro do corpo da galinha. Então, eu vou fazer um pouquinho maior. Esse rabinho da galinha, eu vou fazer ele também um pouquinho maior. Então, na hora que eu for tirar ele lá no meu termocolante, eu vou fazer ele fazendo esse contorno e mais esse pedacinho rosa. O pezinho da galinha, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou fazer isso aqui. Esse caule, eu vou tirar ele inteiro. Ó, o caule da florzinha, eu vou tirar ele inteiro. Tudo que eu tô colocando rosa é o acréscimo que eu vou fazer pra facilitar na hora de tirar lá no meu termocolante, pra poder, na hora de montar, o encaixe ficar bem certinho, olha. Isso aqui. Esse aqui não tem necessidade porque vai ser colocado por cima, mas o biquinho precisa porque ele vai entrar aqui dentro do corpinho da galinha, certo? Então, aqui está a minha montagem. Então, agora, eu posso tirar todos esses desenhos no meu termocolante. O meu termocolante que eu tenho aqui hoje, ele não é muito transparente. Então, eu não sei se eu vou conseguir tirar e vocês enxergarem aí. Eu acho que não. Então, o que eu teria que fazer agora? Colocar o meu termocolante aqui e riscar e tirar todas essas pecinhas
levar pro tecido e colar. Então, eu vou fazer isso agora e vou mostrar pra vocês na hora que eu for fazer a montagem. Pessoal, como o meu termocolante, ele é muito grosso e o meu desenho, eu teria que ficar forçando aqui com o lápis, e aí vai me dar mais trabalho. Eu tenho essa mesa aqui de luz, essa plaquinha aqui, olha, vocês podem ver que ela ilumina. Então, na hora que eu coloco o meu termocolante aqui, ó, eu consigo enxergar, tá? Então, eu vou tirar aqui, ó, o pezinho da minha galinha no meu termocolante. Vou fazer o risco. E essa base, ela de luz, ela me ajuda bastante. Ó, tirar os dois pezinhos. Eu acredito que vocês vão conseguir ver aí bem nitidamente, tá? Eu vou deixar o link dessa peça aqui pra vocês, porque ela me ajuda muito. No caso de ter um termocolante grosso como esse aqui. Porque eu prefiro aquele da Círculo, que ele é mais fininho, mais transparente, né? Parece até uma folha de seda. Ó, tirei os pezinhos da galinha. Agora eu vou tirar essa parte aqui, ó. Tá vendo que tem a parte rosa ali que eu preciso tirar também? Não sei se vocês vão conseguir ver a parte rosa, mas aqui tem uma parte rosa. E aí, ó, eu vou tirar ela aqui, que é a parte que vai encaixar aqui. Ó. Aqui é o rabinho. Aqui é a crista. Ó, aqui eu já posso tirar até o biquinho dela, ó. Aí, aqui é a parte que ultrapassa o corpinho dela. Aqui essa crista. Tá? Aqui as folhinhas. Vocês podem ver que eu aproveito bem aqui o termocolante, que é pra render, né? Que não é um material barato, né? Ó, a folha. Agora, essa asinha aqui. Vou colocar ela aqui assim. Aqui eu já estou com as cores que eu defini aqui pra minha galinha, é a florzinha. E as pecinhas já estão todas cortadas. Como eu falei com vocês, o meu termocolante, ele não é lá da melhor qualidade. No sentido de, quando eu recorto, ele solta a película atrás, olha. Tá soltinha, tá vendo? Então, eu tenho que ter muito cuidado. Então, eu vou deixar vocês aqui pertinho e vou fazer a colagem do termocolante nas peças, nas cores que eu preciso. Olha, aqui, esse aqui até saiu. Ó, esse aqui saiu, a película tá aqui, ó. E o meu risco tá aqui. Mas eu vou colar assim, pra ver se eu consigo mostrar pra vocês esse recorte. Então, tá vendo aqui? O meu tecidinho aqui tá amassado. Eu vou dar uma esticadinha nele. Meu ferro aqui, ele está no 5. Ó, já estiquei o tecidinho e eu vou colar primeiro o pezinho. Olha, vou deixar assim. Inclusive, eu vou colocar uma folha aqui em cima, que é pra não grudar essas beiradinhas que estão soltas ali. Pra não grudar. Essa folha aqui eu só estou usando pra não grudar termocolante no meu ferro, tá? Ó. Aí, agora, eu posso fazer o recorte do pezinho da minha galinha, porque já tá grudadinho, ó.
Agora eu faço o recorte e assim eu faço todas as peças. Agora eu vou fazer a montagem da minha aplicação. Pelo desenho que vocês viram, eu vou colocar a montagem dela na posição correta. E aí eu coloquei o desenho do meu molde, né, da minha galinha, na posição em que ela vai ficar no meu tecido. E vocês viram que abaixo eu coloquei uma tabuinha fofinha, porque aí, como é um desenho maior, às vezes as pessoas que são iniciantes têm um pouco de dificuldade. Então, tendo aquela tabuinha, o que você faz? Você posiciona os pedacinhos, que são vários pedacinhos para essa galinha, e vai alfinetando, vai colocando alfinete ali, enfim, vai colocando alfinetinho na tábua, e aí você vai conferindo ali a sua peça, e vocês vão ver que todas as peças vão bater certinho. Por quê? Eu fiz aquele processo de tirar o risco no termocolante para o lado oposto, que eu chamo de avesso, ok? E eu falo avesso, gente, para facilitar o entendimento, porque quando a gente fala avesso, a gente rapidamente remete ao lado contrário, tá? Então, eu vou colocando aí todas as pecinhas, eu vou organizando ali de acordo com o meu desenho original ali, o meu desenho de base, o desenho que eu tirei os riscos, e aí eu vou posicionando todos os desenhinhos, vou colocando o alfinetinho ali, que é para facilitar. Depois eu vou aquecer o ferro e vou trazer o ferro aqui, porque meu ferro não tem como ligar ele, manter ele ligado e trazer aqui onde eu estou filmando. Então, eu já deixei ele esquentando, estou montando todas as pecinhas e trago o ferro para ir colocando. Conforme ele vai aquecendo, ele vai colando.
E aí eu fui colando, né, assentando ali todas as pecinhas, deixando bem coladinha, eu vou tirando o alfinete, o pezinho ali saiu do lugar, eu fui e coloquei, porque ainda não estava colado, eu fui colando as partes de fora, né, primeiro, antes de colar direto no meio, e vou tirando as pecinhas e vou passando a ferro. E depois fazer o caseado. E nessa aula eu não vou mostrar o caseado, porque nas aulas anteriores eu já mostrei caseado, na lixeirinha de carro eu mostrei detalhadamente, bem de pertinho, e aqui eu não vejo necessidade, ok? Aqui é uma parte importante, pessoal, eu posicionei a minha toalhinha já caseada, passadinha, em cima da manta, R1, a parte que tem cola da R1 eu vou deixar virada para cima e vou colocar o meu paninho em cima. E o forro também já está cortado. E o forro vai entrar na parte que é mais fofinha, que fica virada lá para baixo. Então eu vou montar isso no ferro e vou colocar alfinetinhos nas beiradinhas. Aí eu já estou mostrando para vocês o caseadinho bem de pertinho, olha que bonitinho que ficou. E vocês vão ver que agora eu já estou na máquina. As extremidades eu prendi com alfinetes, aqueles alfinetes de segurança, pode ser que chamam também de alfinete de fralda, enfim. Eu vou fazer uma costurinha que nós chamamos de quilting de vala, que é eu vou fazer ele bem em cima da parte branca, tá? Eu não vou deixar a minha costura pegar nessa faixinha preta. Então, eu vou fazer o contorno ali dessa parte branca, não vou deixar pegar na parte preta, e depois eu vou fazer essa costurinha na parte que seria o preto, mas eu não troquei a linha, deixei a linha branca, então eu vou fazer naquela parte ali onde tem o tecido preto, que tem as florzinhas brancas, vou fazer também esse quilting de vala. E essa parte aqui é uma parte que vocês vão observar que eu vou espalmando as mãos ali em cima do meu tecido, e eu vou puxando o tecido de baixo, que é para ficar bem retinho, bem posicionado, porque conforme a gente vai costurando, vai dando ar dentro desse sanduíche que a gente monta, né? Porque na verdade é um tecido com manta e tecido. Na hora que a gente passa, o ar parece que some ali de dentro, fica tudo esticadinho. E da mesa de passar até a máquina, ele já vai estufando, já vai ficando fofinho. Então, vocês observam que eu vou puxando ali do lado, tá? E antes de fazer a última costura, que é a costura da borda, eu coloco alfinetes em toda a volta, que é para o meu forro não correr. E até eu, que já costuro há algum tempo, quando eu uso manta R1, eu faço isso quando eu vou fazer toalhinha, algum paninho, alguma coisa desse tipo. E aí, pode ver que eu fiz a costura e depois eu volto para a máquina com ele todo alfinetado.
Essa parte aqui é uma parte bem importante dessa construção, tá? Vocês viram que eu alfinetei da parte de trás, né? Eu fiz toda a parte de alfinetar por trás, fiz a costura pela frente e cortei os excessos, tá? E aí agora, eu levei para a base de corte e aí sim eu medi para que ficasse os 55 centímetros que a minha cliente pediu. Risquei com giz branco, que vocês estão vendo aí na costura, que tem uma linha branca ali. Eu não mostrei essa parte que eu fui para a base, mas eu fiz um corte e aí deixei bem retinho. Por que eu deixei bem retinho? Para a colocação do debrum. Vocês vão ver que quem já assistiu a minha aula anterior lá da aplicação com chita, onde eu fiz o mug hug, fiz os abafadores de chá, e lá eu ensinei com detalhes a colocação do debrum. E é o que eu estou fazendo aí agora, olha. Eu comecei a costura do debrum, só que para costurar o debrum, você precisa estar com a sua peça reta, bem retinha, os 4 cantos bem retinho. E aí, por isso que eu fiz da forma que eu falei com vocês, eu cortei a última faixa, com 13 centímetros. E depois eu levei para a base de corte e fiz um corte nos 4 lados. Teve lado que eu tirei 1 centímetro, teve lado que eu tirei 1,5, por isso que precisa medir, tá? Eu fiz a medição, cortei, e aí agora eu estou costurando o debrum. O debrum, ele não é difícil de costurar, mas ele tem que seguir essa historinha aí que eu vou repetir para vocês. Você dobra aquela pontinha e começa a costurar um pouquinho à frente. 1 centímetro antes de você finalizar um lado, você tira a sua peça da máquina, vira ela de novo de frente para você e joga todo o debrum para trás. E aí, quando você joga todo o debrum para trás, você alinha ele novamente, vem com ele para frente e dá um retrocesso para começar, faz toda a costura. E quando chegar na próxima quininha, você para de costurar 1 centímetro antes e aí você repete o processo 4 vezes. Mais detalhes sobre a colocação do debrum tem lá na aula da chita, tá? Quando você procurar, você vai encontrar esse debrum. Eu vou deixar nos cards para vocês. Peça pronta. Tô super feliz. Olha o debrum como fica bem colocado. Ele fica lindo. A peça fica perfeita. E vocês vão fazer assim também na casa de vocês. Me conta aqui se esse vídeo te inspirou, se você gostou dessa aula, se é possível aí com os retalhinhos que você tem, você fazer variações. E você percebe que essa toalha que eu ensinei hoje, você pode adaptar e fazer com as cores, por exemplo, dos joguinhos americanos que eu já mostrei aqui no canal, de maçã, que você pode combinar com o puxa-saco ou com os panos de copa com bainha rocambole, enfim. Eu tenho mostrado para vocês uma sequência de aulas que entre si elas se combinam, né? Então você pode juntar uma peça com outra peça e aí com seus tecidinhos criar um portfólio e montar produtos que você pode vender e aí, ó, gerar uma renda extra. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. E se você gostou e assistiu até aqui, deixa seu like, faça um comentário, compartilha e me ajuda a crescer o canal. É com a sua ajuda, com o seu like, com a sua inscrição que eu vou conseguir crescer o canal. E até aqui eu já agradeço muito a todos vocês que chegaram, que estão chegando, que estão deixando comentários e dicas. Eu tenho lido todas elas, respondido. Tenho tentado trazer para vocês, dentro do meu conhecimento, o que vocês estão me solicitando. E eu espero muito, muito mesmo ver aí mais à frente o trabalho de vocês realizado com as técnicas que eu trago aqui. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau!